Quando criança, adolescente, sofria de abuso psicológico e sexual. Hoje, já com mais de 50 anos, pai falecido não conseguiu ainda perdoar ele pelo que ele fez. Isso que cuidei dele até o último dia da sua vida, na minha casa. Olha que brutal essa história. Pelo que eu entendi, o abuso foi do próprio pai. O que eu posso fazer? Por onde começar para conseguir perdoar ele? Se você está nessa aula aqui comigo, eu queria que você olhasse para a câmera aqui, ó. Olha para a câmera aqui. Se você está aqui, você que me fez essa pergunta. Você falou para mim que você está com 50 anos. Seu pai faleceu. Ele te abusou e você cuidou dele até o final da sua vida, da vida dele. Olha a pergunta que você me fez. O que eu posso fazer e por onde começar para conseguir perdoar ele? Entenda, querida. Você não precisa perdoar o seu pai. Esse é o ponto. Você não precisa perdoar o seu pai. Você precisa se perdoar por ter tido o pai que você teve. Pessoas que passam pelo abuso carregam muitas vezes um sentimento chamado culpa e raiva. Eu quero que você direcione essa pergunta para você. Eu tenho 50 anos hoje. Como eu posso fazer e por onde começar para me perdoar em ter tido um pai como esse? A culpa fica, muitas vezes, na pessoa que passou pelo abuso por meio de pensamentos. Por que eu? Por que eu entrei ali? Por que eu me submeti a isso? Por que eu permiti? Por que eu não reagi? Por quê? Por quê? Por quê? Seu pai já foi embora. Não se preocupe em perdoar o seu pai. Eu quero que você se preocupe em perdoar a si mesmo. Porque a primeira camada do perdão é o perdão que a gente direciona pra gente. Porque às vezes a gente fica preso na raiva, na dor, na mágoa, porque a gente não consegue processar conscientemente uma violação tão brutal da relação pai e filho, que é o abuso sexual pelo próprio pai. É muito dolorido, é muito difícil. Eu não sei exatamente o quão isso machuca você. Eu não passei por isso. Eu não consigo enxergar o que você sente. Eu entendo o tamanho da sua dor. Mas tem uma coisa que eu consigo te ajudar. Porque eu já ajudei muita gente, muita gente. É um caso que parece... É assustador, não parece não, é assustador, mas já acontece com muitas pessoas. Isso eu consigo te ajudar. A primeira camada de perdão, querido, é para você. É você fechar os seus olhos, pegar aquela criança mentalmente aqui, ou simplesmente olhar no espelho e repetir o seu nome. Eu te perdoo por você ter passado por isso. Eu te perdoo por ter tido o pai que você teve. Você não tem culpa por ter nascido filho desse pai. Direciona o perdão para você. Porque você merece viver. Você merece continuar. Você honrou o seu pai até o final da sua vida. Você foi um filho digno. Mesmo ele fazendo o que ele fez com você, você cuidou dele até o fim da sua vida. Só que para chegar nesse nível de perdão do seu pai, que você talvez não esteja pronto e está tudo bem, você vai ter que acessar a camada mais elevada que um ser humano pode alcançar aqui na Terra, que é a camada espiritual. Meu pai é falecido e, apesar de não ter mágoas, eu sempre o julguei muito por suas escolhas. E hoje vejo que não tenho a energia masculina dele. Me identifiquei com todas as falas: medo, insegurança, procrastinação, dificuldade financeira. Mas da infância, apesar do sentimento de ter recebido amor, eu vi agredir minha mãe e ele tinha problemas com álcool, mas nunca foi agressivo comigo. Hoje gostaria de resgatar essa força, mas sinto dificuldade de ver essa força nele. Em alguns exercícios sinto um certo bloqueio. Como faço para superar essa dificuldade? Aqui eu consigo ver exatamente a mente dessa pessoa e o medo que ela tem de entrar em contato com a dor que bloqueia ela. Ela começou com a frase: meu pai é falecido e, apesar de não ter mágoas, eu sempre o julguei muito por suas escolhas. Olha a mágoa aí. Ele está mentindo para você. E, apesar de não ter mágoas, eu vi ele agredindo minha mãe. Era muito melhor para se libertar se você tivesse falado assim, ó:
Hoje meu pai é falecido e eu tenho muita raiva dele pelas escolhas que ele fez. Porque se você falasse isso, você estaria revelando as suas sombras. E quando a gente coloca a sombra sobre a luz, ela se dissipa. A pior coisa que tem pra gente se libertar de um problema é a gente fingir que isso não tá na gente. Mas tá. E tá lá na sua mente subconsciente. E quando você fala pra mim como faço pra superar essa dificuldade, você sabe como fazer. Só que você tem medo de entrar em contato com essa parte. O maior medo, porque é tão difícil, eu gosto de chamar relação pai e mãe de raízes profundas. A raiz mais difícil de lidar é relacionada ao pai e mãe. Por quê? Porque é contra-intuitivo pensar que eu sinto raiva da minha mãe e do meu pai. É contra a nossa própria biologia. Então a gente tende a esconder isso, a minimizar, criar historinhas. Ah, não, mas eu tenho uma magoazinha, sabe? Magoazinha, só porque meu pai chegava em casa e quebrava as coisas. É só uma magoazinha, porque às vezes meu pai ia agredir minha mãe. Não minta pra você. Entre em contato com essa raiva. Cresci vendo meu pai bater na minha mãe. Não me lembro dele ser carinhoso, uma vez que me viu com dor no sofá e me disse que eu iria morrer com câncer, sendo que eu só estava com dor de estômago. Hoje ele está desaparecido há 6 anos. Não sei mais dele e ele virou alcoólatra. Mas eu sempre estive lá para ajudar e ele fazia o que podia por ele. Será que eu tenho alguma mágoa dele, não sei dizer? Já perguntou isso para você mesmo? Quando a pessoa me pergunta algo desse tipo, eu pergunto isso para a pessoa. Em 90% a 99%, a resposta é o que ela me perguntou. Só que ela não quer dizer para ela. Será que eu tenho raiva do meu pai? Pergunta para você. Será que eu tenho raiva do meu pai? Porque ele batia na minha mãe? Minha dúvida é quando eu tinha 10 anos, meu pai sumiu no mundo. Nunca mais eu vi. Tem como recomprar esse amor dele? Vamos interpretar recomprar por reconectar, né? Esse amor dele, mesmo não sabendo por onde ele anda, se é vivo ou se já está falecido. O exercício do pai falecido, tá? Faz o exercício do pai falecido. Por quê, Cleiton? Porque pensa o seguinte, a mente ela não sabe a diferença, o que é real do que não é real. Se eu imaginar aqui, a mente acha que eu estou lá vivendo de novo. Por isso que a cura é interna. A cura é interna é por isso. Então, se eu nunca vi meu pai, mas eu imagino como se seria ele na minha frente, eu consigo fazer o processo.